Olá, pessoal. Bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse nosso bate-papo virtual. Quero agradecer muito a Tatiana Souza, diretora de operações da TIM, o Igor Simões, executivo especialista em TI do Banco do Brasil, o Paulo César Imelki, do CIO da Azul Seguros, o Rogério Câmara, diretor executivo de arquitetura e sistemas do Bradesco, e o Marco Leone Fernandes, que é o vice-presidente e gerente-geral da Micro Focus no Brasil. A Micro Focus, aliás, é a empresa patrocinadora desse nosso encontro e tem sido apoiadora de muitos dos nossos eventos e das nossas publicações ao longo de muitos anos. Então, um agradecimento especial ao Marco. Vocês se lembram pelo convite que eu mandei, que a ideia é a gente passar aqui por algumas considerações a respeito do que significa a transformação digital em grandes corporações como aquelas em que vocês atuam, considerando que o acervo de aplicativos das empresas foi desenvolvido há muitos anos, alguns há 30, 40 anos, nos casos das instituições mais antigas. Muitos desses aplicativos foram desenvolvidos em COBOL e nesse processo de transformação digital vocês precisam, de todas as maneiras, modernizar esses aplicativos. Eu acho que essa situação é especialmente mais grave em instituições que têm um legado muito mais antigo. É o caso, por exemplo, do Bradesco, do Banco do Brasil. Então, talvez a gente possa começar ouvindo o Rogério a respeito da experiência do Bradesco nesse processo de modernização dos aplicativos. Eu queria que vocês todos depois me dissessem se existe uma bala de prata, como é que vocês resolvem de uma forma efetiva e direta a necessidade de modernização dos aplicativos. Rogério, conta aí como é que foi no Bradesco, como é que tem sido no Bradesco. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite para a gente estar aqui nessa começo de noite, né, debatendo um tema que é extremamente relevante para todas as nossas empresas nas indústrias que atuamos. Wilson, você começou com uma provocação sobre o legado, né, e dos mais antigos, ou assim, os mais pesados dentro desse contexto. Eu vou te devolver com uma outra provocação para todos. No decorrer desses anos todos, eu acho que em todas as empresas que estão aqui, a evolução em tecnologia ela foi contínua. Eu acho que ninguém ficou parado no tempo. Todas essas indústrias elas têm investimentos massivos em tecnologia no decorrer dos seus anos, que conseguiram superar em todas as fases, em todos os desafios, e sair de um modelo que era muito baseado, né, vamos falar no banco, em um atendimento físico, onde depois entra com a parte de tecnologia massiva, transações você podendo fazer em qualquer lugar, em qualquer região do país, mesmo no lado internacional, os famosos saques, né, instantâneos. Veio a internet, a indústria se adaptou rapidamente, as transações elas passaram rapidamente, os clientes também foram mudando o comportamento. Veio o mobile, e no mobile, novamente, as instituições financeiras aqui no Brasil, todas com bastante sucesso nessa jornada. No Bradesco, 96% de todas as transações são feitas nos canais digitais, e dentro dos canais digitais, o mobile representa 60%, 67% de todas essas transações. Foi recentemente lançado um banco totalmente nativo digital, o Next. Então, eu acho que o que a gente entende, né? Tecnicamente, são vários caminhos. Você mencionou alguns, mas não tem realmente uma bala de prata. É você ter capacidade de você evoluir a sua arquitetura, trazer, não ter medo de você interromper, trocar, substituir. Não é um investimento que você fez há 20 anos que você, por causa disso, você tem que carregar isso para o resto da sua vida. Pelo contrário, você tem que ter certeza que aquilo que você tem, ele é útil e te dá condições de ser competitivo. Se ele é útil e te dá condições de ser competitivo, não tem por que trocar. E dentro dessa jornada digital, o desenvolver
o software, eu acho que é a parte mais simples dessa questão da transformação ágil. Porque a tecnologia ela oferece um leque de soluções que você pode aplicar, seja para uma transação de uma agência, seja para o Internet Bank, seja para o mobile, seja para algo totalmente novo, como está vindo aí o Open Banking. A questão da transformação digital, ela passa mais pelas pessoas, né, onde você tem uma cultura e uma mudança muito importante de mindset para o ágil. Porque o software em si você tem como fazer. Então as pessoas elas têm que acreditar nesse propósito, elas têm que entender esse contexto novo, que você sai de uma visão de produto para o cliente e você entra numa visão de jornada, de experiência digital ponto a ponto. Não adianta eu te oferecer uma jornada digital para você, cliente, mas por trás aqui eu tenho toda uma ineficiência de back-office, que vai fazer com que um documento tenha que ser analisado manualmente. Então, toda essa cadeia, essa transformação, ela passa pelas pessoas e a maturidade digital. Aí sim, tem um pilar técnico importante, que você tem que ter uma arquitetura que seja flexível. Então, quando você coloca o contexto de cloud pública, cloud privada, para você estar olhando qual é a melhor para você utilizar, para você ter escala, para você ter agilidade. Você tem um transacional mais no core bank, mas você pode ter um analítico, um CRM mais numa cloud pública. E a formação do time, que é fundamental. Existe toda uma mudança de preparação desses profissionais, que o ágil ele passa por rever processos, os processos têm que ser ágeis, os processos têm que ter simples, a governança tem que ser eficiente, mas ela tem que ter simples. Não adianta eu desenvolver algo em 20 dias, só que eu levei 200 para passar no processo de concorrência, compras, controle, segurança, aí depois vai para o legal, dá opinião, você volta para trás, ou você vai ouvir o cliente no final já com a solução pronta. Então tem toda uma mudança de comportamento nas pessoas, que aí sim você consegue fazer uma transformação digital end-to-end e com sucesso, olhando a experiência do cliente. Bom, você mencionou aí mobile como um vetor importante no processo de transformação digital dos bancos, das grandes corporações. Isso me remete logo para provocar a Tatiana. Eu quero ouvir dela como é esse processo de modernização dos aplicativos e, principalmente, o impacto que ela percebe que mobile tem nas grandes corporações. Quer dizer, a demanda por mobile é um dos impactos importantes na gestão da TI na TIM. Vamos lá, Tatiana. Oi, primeiramente boa noite, gente, muito obrigada pelo convite, Wilson. Bom, eu concordo muito com o que o Rogério falou. Eu acredito que transformação digital é muito mais uma questão de mindset e cultura do que propriamente de tecnologia. Em relação à TIM, a gente tem um desafio duplo, né? Além da transformação digital da TI, no que se refere ao suporte ao business, né, para a gente conseguir alavancar todas as nossas receitas, etc., a gente tem a questão também da transformação de rede também. Então, a gente sabe que a gente está indo para um caminho da virtualização cada vez mais, né? A gente tem que levar a conectividade numa velocidade maior para a ponta, inclusive para viabilizar a transformação digitais de outros setores. Então, é um desafio duplo. Então, dentro da TIM, né, a gente tem jornadas independentes, mas muitas vezes com muita sinergia nesse sentido. Então, tem um trabalho muito forte para que o business evolua e a gente consiga trazer jornadas com essa experiência digital fim a fim. E também, principalmente, a gente consiga levar também conectividade cada vez de forma mais ágil e que permita viabilizar esses negócios, né, digitais na borda, que a gente fala, né? Então, a nossa infraestrutura está indo cada vez mais, a gente chama de edge computing, a gente está descentralizando data centers, né, para a gente cada vez mais conseguir levar para a borda capacidade de infraestrutura para suportar o digital, né, em todos os aspectos, né, realidade aumentada, IoT. Então, isso tudo precisa de capacidade. Então, sim, é um movimento complexo, né, porque a gente tem todo o lado de business também que tem que suportar, do ponto de vista de portfólio, produtos. Então, é uma jornada intensa, complexa. E tem todo um legado também que a gente sabe. E aí, você falou, como é que a gente faz as escolhas? Tem bala de prata? Não, não tem bala de prata. E também o investimento não é infinito, a gente sabe, né? A gente tem que viabilizar o negócio.
Então, o mais importante, na minha visão, é a gente fazer uma seleção de cases muito bem feita, né? Então, cada empresa ela passa por diversos momentos ao longo do ano, então a gente tem que avaliar riscos, né? A tomada de decisão ela tem que ser muito pautada na agenda de negócios, nas expectativas de receita. A gente tem que tomar decisões conjuntas com os usuários sobre o melhor momento de arriscar por uma mudança, porque a gente sabe que sim, a gente pode ter erros que levem a degradações e que podem gerar impacto, né, no negócio. Então, a gente tem que andar de mãos juntas, mãos dadas aí com os usuários, as áreas de negócio, para que a gente possa transformar continuamente, mas não necessariamente trazendo um risco na mesma proporção para o negócio, né? A gente tem que racionalizar os ganhos, também é muito importante, é uma coisa que a gente vem fazendo muito, né? Às vezes a gente tem aqueles hidden costs, né? Então, assim, não necessariamente todos os ganhos, eles são óbvios. Então, a gente tem muitas linhas de orçamento de custos compartilhados que você não consegue ver ganhos. Então, quando você fala em decomissionar sistemas, você tem ganhos desde energia elétrica, custos de operação e manutenção, custos de contratos de suporte. E muitas vezes você perde de vista o ganho possível, o custo da oportunidade. Então, quando você racionaliza isso, coloca no business plan, você começa a ver realmente o que você deve priorizar considerando os dois aspectos, né? Tanto o aspecto do business, da receita, tanto que você vai viabilizar, quanto também dos custos que você pode aí estar tendo como eficiência ao longo da jornada. Corretíssimo. Eu queria ouvir agora um pouquinho o Igor a respeito do processo no Banco do Brasil, considerando que se trata de uma corporação enorme, com todas as amarras que a gente sabe que tem um banco estatal, né? Igor, fala aí. Boa noite a todos. Obrigado, Wilson, pelo convite e a oportunidade de participar desse debate. Como disse o Rogério, um assunto rico e extremamente interessante, pelo qual eu sou apaixonado. Eu não tenho nenhuma outra alternativa a não ser concordar com tudo que o Rogério e Tatiana falaram até agora. Eu vou tentar não ser repetitivo e agregar com mais informações. Fato, realmente, a transformação digital dentro das organizações, depende muito de pessoas. Então, eu vou puxar um pouco e passar aqui para a ótica do que isso provoca de impacto em termos de tecnologia. No caso do Banco do Brasil, nós temos mais de 250 milhões de linhas de código que fazem o banco funcionar. E, fato, cerca de 85% dessas linhas de código são no famoso COBOL e Natural, são essas linguagens, sendo que cerca de 40% dos nossos domínios de negócio foram implementados nessa linguagem antes dos anos 2000. A nossa estratégia ela começou há cerca de 12 anos atrás, quando nós começamos a adotar uma arquitetura orientada a serviço, a adoção de um barramento corporativo exatamente para buscar extrair valor desse ativo. No primeiro momento que nós temos é exatamente um grande ativo de software no qual nós precisávamos extrair valor. Ao adotar esse tipo de arquitetura, nós acabamos provocando um verdadeiro florescimento, um enriquecimento dos nossos canais de atendimento. Isso propiciou a entrega de um amplo portfólio de serviços e possibilidades para clientes do banco através de todos os canais, sejam web, os caixas eletrônicos, os celulares. Recentemente, eu mesmo financei meu imóvel pelo Banco do Brasil e fiz absolutamente tudo pelo celular, inclusive entregas dos documentos foram todas por meio virtual, só fui à agência para assinar os documentos. E isso tudo por trás, poucas pessoas imaginam que está esse velho COBOL. E esse velho COBOL ele está ali sendo espremido até a sua última gota para nós extrairmos o seu valor e expor ele, levar ele ao cliente, mas entregando numa experiência modernizada. Modernizada porque exatamente nessa camada de interação com o cliente, essa sim nós lançamos mão de tecnologias mais modernas. Como eu disse,
cerca de 85% das linhas de código são nessas tecnologias mais antigas, mas nós temos mais de 30 milhões de linhas de código em tecnologias mais modernas. Essas são as utilizadas para estabelecer o nosso contato com o cliente e garantir para ele a melhor experiência. Mas, ciente de que, em algum momento, este core business vai ser provocado para se movimentar para as plataformas de nuvem também, não só esses canais. Há alguns anos atrás, nós também iniciamos o contato com plataformas de nuvem. No meio da década passada, nós começamos a estabelecer laboratórios internos para adoção de arquiteturas de nuvem. Isso nos deu um certo grau de segurança para, cerca de 2 anos atrás, começar a estabelecer uma nuvem privada. Hoje nós temos cerca de 1.200 aplicações executando em uma nuvem privada e elas estão sendo preparadas para que nós passemos a executá-las em um modelo de nuvem híbrida. Nosso desenho e nossa visão tecnológica para o futuro é exatamente termos serviços que são entregues para os nossos clientes, operando não somente em data centers próprios do Banco do Brasil, mas, por que não, em data centers de provedores de nuvem clássicas. Não que nós já não façamos uso de soluções em nuvem como serviço, soluções já empacotadas. Fazemos sim, mas a intenção é exatamente ter parte do portfólio tecnológico interno do banco, executando não só no data center do Banco do Brasil, mas também de outros provedores. Para esse processo de modernização das aplicações, dos aplicativos que vocês rodam nas suas empresas, se vocês têm alguma dificuldade do ponto de vista tecnológico em encontrar ferramentas que ajudem nesse processo. Como é, Igor, você, especialmente o Banco do Brasil, que tem uma dificuldade grande em contratar, né, porque tem que obedecer à lei de licitações e normalmente esses processos são mais demorados, mais burocratizados. Isso é uma dificuldade para vocês? É um desafio, sem dúvida. O nosso cenário é bem diferente do Bradesco, por exemplo. Tem o lado bom disso, é que o nosso turnover é baixo. Para nós, um turnover elevado é 1%. A rotatividade, então, vale muito a pena investir no profissional. Isso vale tanto para novas tecnologias quanto para as antigas. Quando nós adquirimos um novo profissional e ele é formado para COBOL ou para Java ou para C#, nós temos a certeza de que provavelmente nós vamos usufruir daquele conhecimento e do investimento contínuo que é feito naquele profissional ao longo de muitos anos, porque a chance de nós perdermos ele para o mercado é baixa. Não que isso não ocorra, isso ocorre. Atualmente, a maior parte dos funcionários que saem do banco, eles saem para fora do país. A esmagadora maioria dos que saem do departamento de TI, eles estão deixando o país. O desafio nosso é exatamente nesse processo de aquisição, ele é mais lento. Em termos de ferramenta, também, o nosso processo de planejamento tem que ser muito bem feito, porque qualquer aquisição que nós precisemos fazer, ela leva pelo menos 1 ano. Então, tudo é como se fosse realmente literalmente um moonshot. Você tem que planejar tudo para coincidir para daqui a 200, 300 ou até 400 dias. É um trabalho extenuante de planejamento para conseguir orquestrar todos esses movimentos. Em termos de ferramentas de mercado, creio que estamos chegando no momento em que temos na indústria ferramental para sustentar empresas com a criticidade de bancos nessas novas tecnologias. Não que os bancos sejam conservadores demais, eu acho que nós somos com aquilo que interessa a todos, até porque nós estamos lidando com
o dinheiro das pessoas. Nós somos uma indústria muito inovadora no Brasil. Aliás, a indústria bancária brasileira é reconhecidamente, de forma mundial, muito inovadora. O momento delicado agora é que nós vamos começar a ser desafiados para inovar com o nosso core business. Esse cenário de fintechs, eles vêm a nos provocar essa inovação. Não havia problema nenhum em ter o core business dos bancos em COBOL, por um motivo bem simples. Banking não muda muito. Ao longo das últimas décadas, mudou muito mais a experiência com o cliente. Mas a tecnologia começou nos últimos anos a provocar a maneira como se faz banking. E aí começaram a surgir oportunidades que justificam mexer no core business. Que você era feliz e não sabia, né? A Azul Seguros é provavelmente a empresa mais jovem desse grupo aqui, então o seu legado não é tão assustador como os demais, mas de toda forma, por ser justamente uma empresa que lida no seu core com segurança, com risco, análise de risco e tal, essa transição para atender a demanda digital exige uma modernização constante do acervo que vocês têm de aplicações na empresa. Então, me conta um pouco como é a sua experiência. Obrigado pelo convite. Boa noite aos colegas. Sim, com certeza é mais nova do que o Banco do Brasil, né? Mas a Azul vem a história da Azul, o nome Azul, ele é novo, ele tem 15 anos de mercado, mas os sistemas não são tão novos assim, porque vem de fusões e aquisições de seguradoras lá de trás. Então, se você pegar, tem 80 anos, praticamente, até mais, de história entre fusão e aquisição, né? Os nossos sistemas não duraram tanto, não duram 80 anos, mas sim, a gente tem uns sistemas aí que já estão com seus 30 anos de funcionamento aí, e firme e fortes, mantendo aí, emitindo e funcionando nossos 2 milhões de clientes. E a gente vem sim num desafio grande de como manter. O que é uma seguradora? Seguradora, quem compra o seguro, ele compra uma promessa de ser bem atendido quando ele precisa. Ele não tem e basicamente nós somos uma empresa de atendimento, né? Porque a experiência do cliente, do nosso cliente, e seja ele corretor ou segurado ou terceiro, porque terceiro também é uma parte importante para a gente, como é a experiência dele se relacionando conosco, porque senão ele vai para uma outra companhia que não a Azul Seguros. Então, o desafio é não simplesmente trocar o sistema pela tecnologia ou mudar tecnologia em si. Tem que fazer sentido para o negócio, né? Então, você estava, e os colegas falaram aqui mais cedo de mindset, de pessoas, e eu concordo 100%, onde tecnologia a gente compra, né? Ir para a nuvem, com dinheiro você vai para a nuvem, e comprar a tecnologia mais nova que existe no mercado, basta você ter dinheiro que você vai lá e compra. Mas quem vai usar a melhor forma ou quem vai tirar o melhor proveito dessa tecnologia são as pessoas. E a gente conversa lá dentro da companhia que para que a gente vai fazer aquele projeto? Tem que ter um objetivo para o negócio, para o business. Tem muito focada em objetivo do business, ligado ao business. Porque se a gente vai pegar lá, e a gente está falando aqui de COBOL, e sim, a gente tem nosso legado em COBOL, e é COBOL da Microfox. Se a gente vai... Qual o objetivo de eu trocar o COBOL? Vou vender mais negócio? Vou mudar a experiência do meu cliente? Se sim, faz sentido, né? Se não, deixa ali, vamos fazer outras coisas, outros projetos que não aquele de trocar o COBOL. E aí, falando um pouco de mindset, como que a gente impacta, e era uma questão que eu tinha alguns anos atrás, de como impactar o time, a mudança no mindset do time.
E aí, uns 2 anos, peguei as minhas férias e fui fazer uma imersão lá no Vale. Não para ver tecnologia, mas para ver o mindset. Como o mindset lá funciona. E um pouco diferente do que eu vejo aqui, normalmente, nos business rodando aqui no Brasil, o mindset lá funciona. Todo mundo pensa em negócio. A tecnologia é só um ferramental. Ok? A tecnologia é só um ferramental. Eu voltei, chamei o time e falei, gente, vamos lá. A gente aqui tem umas questões, muitas vezes arquitetos, etc., ficam meio que apaixonados por alguma questão tecnológica. Não faz diferença nenhuma. Não é isso que ganha o jogo. Não é a tecnologia mais nova que vai ganhar o jogo. Se fosse isso, as fintechs passavam à frente de qualquer banco. As insurtechs passavam à frente de qualquer seguradora. E a gente vê que não é assim. Todo mundo tem espaço? Sim, todo mundo tem espaço. Mas não é só a tecnologia. Senão elas ganhariam. É uma empresa nova, custa do zero, então a tecnologia mais up-to-date que existe. Né? E aí a gente mudou a companhia, mudamos a estrutura para... As equipes estão focadas em negócio. Então, pegamos uma equipe, essa equipe que só vai falar de venda. Os squads só falam de venda. Ninguém fala de, vamos mudar a tecnologia. Se tiver que mudar uma tecnologia, porque as que nós temos atualmente não comportam, não conseguem atender o que a gente precisa, a expectativa que a gente tem que entregar o negócio, né, a gente muda. E aí vai fazendo o rollout natural. Okay? Mas se você falar assim, não, vamos fazer um projeto de TI para trocar uma tecnologia. Essa conversa não tem dentro da companhia, né? Porque não faz sentido. Só se trouxeram uma melhoria para o business. Aí sim aí abre um projeto estratégico onde tem o ROI do projeto, tem todo um sentido para o negócio. Com isso, a gente vem digitalizando a companhia de uma maneira que tem ultimamente matérias em canais específicos em relação a isso, que a gente economizou já toneladas de papel, a gente não manda papel, a pólice digital, não manda para pólice papel, por favor, só manda, por digital. Tem questão lá que pode, por legislação, né, o corretor pode escolher, não, eu quero receber, mas a grande maioria vai para o papel. A gente tem uma visão 360 do cliente, hoje não importa por canal, na omnicanalidade, não importa por que canal ele entre, eu sei que ele entrou, eu sei o que aconteceu com ele, eu sei a história inteira dele, então outra pessoa que atenda também conhece a história dele. E isso, a gente ainda está com o nosso legadão funcionando. Firme e forte lá, todo vapor. Queimando lenha pra caramba, entendeu? Então, assim, nem por causa disso ele está lá. Então, a gente faz carinho nele todo dia. Ele que mantém, eu brinco, ele que mantém o leitinho das crianças todo dia. Então, é importante ele, não, né? Então, a gente vem fazendo uma transformação meio que junto, né? De fora para dentro. Então, a gente muda o mindset do time, o time começa a pensar diferente e começa a provocar um negócio diferente, e aí sim, a tecnologia só apoia isso. Ela vem puxando, mas ela vem apoiando. Não é a tecnologia pela tecnologia, a tecnologia para o negócio. Bom, pessoal, o Imel que tocou num outro ponto que eu gostaria que vocês considerassem, que é a questão de compliance. Quer dizer, vocês todos trabalham em empresas de setores altamente, profundamente, estruturalmente regulados. A adequação às normas de conformidade nos setores em que vocês atuam provoca certamente, essa adequação provoca um impacto importante no acervo de aplicativos nos sistemas que vocês gerem, administram nas empresas de vocês. Então, eu queria saber, Tatiana, se você, a TIM, como uma incumbent aí importante, uma das principais na área de telecom, principalmente de mobile, eu queria saber que impacto tem a adequação às normas de compliance sobre o acervo de aplicativos que rodam na TIM. A gente tem que preocupar o tempo todo, né? Afinal de contas, empresas listadas em bolsa, a gente tem o tempo todo, né, auditado, e essa é uma preocupação constante que a gente tem.
E eu acredito que a transformação digital, né, nesse ponto, ela facilita muito, né, estarmos compliance com os nossos processos, porque ela padroniza, né? Então, só dela automatizar uma série de coletas, né, e atividades antigamente feitas manualmente, porque o legado, né, por mais que ele sobreviva, à medida que o negócio evolui, a gente começa a construir algumas regras por fora dele, né? E muitas vezes a gente começa a fazer, como é que eu vou dizer, as gambiarras para sobreviver. Só que a gente pode, né, por um descuido humano, né, de uma operação semiautomática, você ficar não compliance, né? E a gente é um trade-off que você tem que administrar, né, à medida que você escolhe conviver com o legado, porque o legado não necessariamente acompanha o negócio. Então, você tem que buscar meios para viabilizar, né, essa convivência, atendendo, né, as necessidades do negócio. Então, eu acredito muito na automação para suprir esse gap. Não necessariamente eu tenho que modificar completamente, né, fazer uma transformação radical, uma mudança completa das aplicações para eu estar compliance. Mas eu posso pensar em formas de modernizar essas aplicações, né, definir camadas em que eu possa, sim, garantir, né, com que eu tenha padronização, para com que eu tenha transparência, né, e até porque a gente tem outras questões também em voga, né, LGPD, etc., agora que está vindo para frente. Se a gente for pensar em todas essas exigências, né, em novas regulamentações que vão vir, não dá para mudar tudo. Então, você pensar em formas mais racionais, inteligentes, de descolar, né, necessidades de se manter compliance aos processos, né, das aplicações core, isso é um dos meios que a gente encontra para garantir, entendeu, essa aderência, e para a gente, ao mesmo tempo, não ter que fazer um investimento gigante mudando o legado, né, porque a gente sabe que isso também muitas vezes é inviável do ponto de vista financeiro, no curto prazo. Sem dúvida nenhuma, esse pilar risco, segurança e compliance é estratégico para qualquer instituição financeira, seja pelo lado dos reguladores, né, que tem todas essas normas que a gente tem que seguir, e também do lado do cliente, porque o cliente ele tem que se sentir seguro, tem que confiar naquela instituição onde ele está fazendo toda a sua movimentação financeira, né? Então é importante a questão da credibilidade. Então, esse pilar onde o compliance está, que é o pilar de risco e segurança, ele é fundamental. Agora, eu queria adicionar um ponto, a mudança do compliance dentro das práticas ágeis. Aí, falar um pouquinho da experiência no Bradesco. Eu já fui desse pilar de risco na organização e era comum você fazer alguma coisa, pegar sistema, desenvolver o sistema, implantar o sistema e, num determinado momento, o compliance dá um parecer, ou a auditoria dentro dos trabalhos periódicos dela, fazer uma avaliação em cima de alguma coisa que você já fez e, eventualmente, ter algum ponto de falha. Isso ainda antes da implantação, mas você tinha que voltar no projeto para corrigir. Dependendo do problema, você perdia tempo e perdia time to market. Nessa transformação digital, um valor extremamente relevante é que aqui no Bradesco a gente chama de vilas ágeis. Então, dentro das vilas estão as equipes de negócio, que são de fato os responsáveis pelo projeto. Também tirou o conceito de que o projeto é de TI, não, o projeto não é de TI. É um pouquinho do que o Paulo comentou, o projeto é de negócio. Então, dentro das vilas tem o PO, que a gente chama, é o líder, que tem a visão do negócio. Tem os times de tecnologia e tem os times de compliance, de modo que, se tiver que olhar alguma coisa, eu olho dentro da cadeia de desenvolvimento. E isso trouxe uma agilidade absurda, porque antes eu terminava a minha etapa, o Wilson é o compliance, agora tem que mandar essa documentação lá para o Wilson. O Wilson está fazendo outra coisa. E algum dia você vai mexer naquilo, vai olhar, vai apontar problemas, eu vou ter que ler de novo. Então, isso aí mudou completamente. Então, hoje nós temos as vilas ágeis e o compliance faz parte disso. Compliance, risco e segurança. E uma outra coisa muito importante que vem acontecendo, em alguns casos eles têm soluções criativas, por exemplo, uma autenticação de um cliente, onde você tira o atrito do cliente ter que digitar 2, 3 senhas por um Face ID, por exemplo, e você já coloca isso numa esteira de desenvolvimento. Isso trouxe um ganho absurdo para a organização, dentro desse conceito de vilas ágeis, com as equipes de compliance fazendo parte desse modelo.
Queria ouvir como é esse processo no Banco do Brasil, Igor. Bom, no caso do Banco do Brasil, nós temos uma camada a mais. Além de estar listado em bolsa, nós também temos o fator de ter o controlador principal da empresa ser a União. Então, nós também respondemos a outros órgãos de controle, como, por exemplo, o TCU. Então, recebemos auditorias contínuas, temos áreas específicas para tratar esse processo de auditoria, que passam, inclusive, pela análise de como funciona todo o processo de desenvolvimento dos nossos sistemas mais críticos, se eles estão adequados às principais normas e padrões adotados no mercado. O equivalente ao que o Bradesco chama de Vila Ágil, no Banco do Brasil nós damos o nome de salas ágeis e passamos pelos mesmos questionamentos quando começamos a adotar essas práticas, que é o impacto no compliance. Simples, vamos mudar a regra, vamos mudar os normativos e vamos verificar a aderência deles a esses padrões. Aos poucos, os padrões mundiais eles vão sendo alterados também, eles precisam ser alterados. Para citar um exemplo, a prática mais consagrada para se gerir qualquer projeto, não só de TI, são os livros do PMBOK. E ao longo dessa última década, eles foram gradualmente sendo adaptados para reconhecer o uso de metodologias ágeis na condução de projetos de software. Isso, conforme todo o ecossistema vai se modificando, isso vai dando aos poucos mais conforto para o resto da indústria adotar essas metodologias. Uma das questões também que está em nossa mente é a adoção de práticas DevOps. E frequentemente na indústria de TI, DevOps é colocado como uma alternativa antagônica ao ITIL, e nós temos internamente demonstrado que eles se complementam e, como a Tatiana falou, a automação que as práticas de DevOps elas trazem, elas são bem-vindas e, na verdade, elas fornecem maior segurança, inclusive, para os processos estabelecidos no ITIL. Vamos falar um pouquinho da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que deveria ter entrado em vigor no começo do ano, acabou ficando para agosto de 2020 e com sanções aplicáveis só a partir de agosto de 2021. Mas, de toda forma, com certeza, as 4 empresas que vocês representam aqui têm que se preparar, já estão se preparando desde o ano passado, para adequar as suas práticas à nova lei. Isso, claro, tem um impacto relevante no desenvolvimento de novos aplicativos e na adequação dos antigos para atender às exigências da lei. Vou começar pelo Rogério, depois vamos para a Tatiana, Igor e Melk, tá? A LGPD ela chega, ela pega o banco no momento que ele vinha já investindo muito em dados, né? O mundo analítico há alguns anos foi percebido como sendo um diferencial competitivo para você chegar nesse mundo digital com humanização, personalização, e a única forma de fazer isso seria você ter o uso massivo de dados com inteligência e com tecnologia que pudesse fazer a diferença. O banco iniciou lá atrás uma arquitetura voltada para dados, de forma que pudesse integrar esses dados. Claro que segurança de dados, mesmo antes da LGPD, em função de toda a regulação em cima do setor financeiro, que o Igor comentou, do Banco do Brasil, já sempre foi uma preocupação das instituições financeiras. Então, isso nos ajuda e tem nos ajudado nessa jornada da LGPD, de forma que a gente encara aqui dentro da instituição financeira como bastante naturalidade isso. Existem, novamente, tecnologias, empresas, rapidamente, elas vêm com ofertas, kits, suítes, que você pode potencializar o uso desse dado, seja on-premise, seja na nuvem. A nuvem a gente não discute mais segurança, se uma é melhor do que a outra, a gente entende que a segurança ela é
tão boa quanto em qualquer um dos dois cenários, na privada e também na pública, de modo que a jornada ela transcorreu de forma natural. Existe uma medida provisória que ainda está em estudo, se vai adiar, se não vai adiar. Nós estamos trabalhando para que ela entre a partir de agosto e você já esteja dentro dos padrões. Uma coisa que está no nosso radar e que ainda não está muito claro é a correlação quando vem a norma do Open Bank. Porque na norma do Open Bank existe a questão do cliente, né, você, Wilson, falar, Bradeiro, você pode pegar os meus dados, eu estou te autorizando a você ceder para a empresa Y. Neste momento, nós estamos preocupados com a regra, porque uma vez que você colocou que eu posso pegar os seus dados que estão comigo, protegidos, e vou passar para um terceiro, que aí eu já não sei como que são os procedimentos dele, como é que vai ficar a discussão num eventual vazamento de dados nesse terceiro? Até que ponto nós seremos responsáveis? Então, enquanto a LGPD ela vem e ela blinda, você tem um Open Bank que vai para o mundo de dados abertos, onde qualquer um pode compartilhar, pedir, autorizar, e aí fatores de autenticação, isso a gente está estudando e com certeza vai ser um cenário mais desafiador para você garantir a proteção do dado e ao mesmo tempo compartilhar com empresas que você não conhece o aparato tecnológico do outro lado. Então, aqui na TIM, a gente, pelo fato da gente ser regido pela SOX também, essa questão da preocupação com exposição de dados sempre foi uma preocupação constante aqui. Então, acredito que o maior desafio está a gente se adequar dentro dos nossos processos internos, né? Então, desde o ano passado, a gente já vem fazendo esse trabalho, então a gente já tem algumas consultorias nos auxiliando nesse sentido, né? Da gente estar avaliando melhores práticas e adaptando os nossos processos, para a gente ter esses cuidados, né? Porque a gente fica muito preocupado com a exposição externa, mas muitas vezes num troubleshooting, numa solução de problemas, né? Você poderia ter, né, algum tipo de procedimento, né, que pudesse ser questionado. Então, isso já foi revisado. Então, a gente está num processo contínuo de avaliação de todos os nossos processos, em todas as camadas de negócio, técnica, operacional. Além disso, também, todos os nossos contratos fechados, né, esse ano, eles já têm regras e tem um capítulo só sobre LGPD. Então, assim, os fornecedores, eles têm que atender às exigências, né, caso contrário, realmente a gente não avança nas negociações. Então, é um critério de desclassificação, inclusive. Então, o desafio é a gente, dentro dos contratos atuais, né, a gente fazer essas renegociações para a gente conseguir também incluir essas cláusulas, e nesse sentido a gente está avançando bastante também. Então, eu acredito que é um desafio, a gente sabe que a gente vai ter custos aí, que a gente vai ter que, né, diluir, dentro também até dos ganhos que vai propiciar para a gente, né, porque a gente sabe que tudo tem o seu lado positivo também, é uma questão só de tempo, muitas vezes a gente não consegue, né, vislumbrar tudo no curto prazo, mas passa a ser um diferencial competitivo também para a empresa, principalmente quando você pensa em novos negócios, né, então, eu acredito que para a TIM vai ser um grande desafio, como é para as outras empresas. E a gente está, independente de regulamentação, né, a gente está trabalhando numa linha evolutiva para cobrir qualquer tipo de situação que seja questionável. Um aspecto que me preocupa, e eu queria ouvir agora do Igor, em relação ao Banco do Brasil, é o fato de que muitas regras de negócios escritas lá no passado, embutidas em linhas de código que dificilmente você consegue identificar, essas regras de negócio não necessariamente estão adequadas à nova legislação. Esse acho que é um ponto importante para a gente abordar. Como é que faz para adequar as aplicações do banco à nova lei? Isso é uma preocupação, claro que não é uma preocupação recente, mas em termos de relevância no trabalho de vocês na TI, deve ser bastante significativa, né, Igor? O ponto-chave que a LGPD, eu vejo a LGPD mudar para os bancos, como disse o Rogério, é a questão da propriedade da informação, daquele dado. Ela conjugada ao Open Banking. Do ponto de vista de sigilo, segurança da guarda daquele dado, por conta de sigilo bancário, os nossos sistemas estão muito bem aparelhados para tratar essa questão. Então, não há muito impacto. A maior parte das regras de negócio, elas tratam exatamente de maneira bem paranoica a questão da guarda do dado
do cliente. O ponto realmente delicado é a transferência da propriedade. A LGPD e todas as legislações que tratam de disciplinar a guarda da informação e a propriedade da informação, elas são muito importantes para o momento de nossa sociedade atual, porque, para falar um chavão que já virou chavão, é dado ao novo petróleo. E até a década passada, esse campo de petróleo ele era explorado com total liberdade e a revelia dos verdadeiros donos de cada gota de petróleo, que é a pessoa, o membro da sociedade. A LGPD ela ajuda a disciplinar, e para o segmento bancário é muito bom, porque coloca outros players que não estavam submetidos a regras tão rigorosas com relação ao sigilo da informação em pé de igualdade a nossas condições. Então, para o nosso caso, a adequação à LGPD ela passa por criar uma nova camada na nossa arquitetura para tratar a questão do trânsito do direito da informação, como citado pelo Rogério, um cliente agora passa a poder solicitar ao banco que esse seu dado seja transferido a outro. Isso, para os nossos sistemas, é quase que transparente. Nós criamos uma nova camada que passa a tratar desse dado, passa a tratar do trânsito dessa informação. Então, o impacto, nesse sentido, felizmente, ele não vai causar uma revisão geral dos algoritmos de diversos sistemas bancários. Isso não é o que está acontecendo. O impacto é maior, realmente, nessas questões de a guarda da informação. Hoje, historicamente, né, um dos grandes serviços que todo banco vende é segurança. Eu costumo falar que é o grande serviço que ele não é explicitamente tarifado, mas é o que todo mundo busca quando busca um grande banco. E essa segurança, aos poucos, ela migrou de dinheiro, segurança do seu patrimônio, para a segurança da sua informação, porque ela foi digitalizada, né? O patrimônio foi digitalizado. Os bancos se especializaram a guardar muito bem a informação. Então, nós estamos tratando especificamente de criar exatamente essa camada para estabelecer as políticas sobre quais condições a guarda desse dado vai passar da minha mão para a mão de algum outro player. Por falar em segurança, agora a palavra vai para o Imelk, e acho que é uma coisa que a gente deve considerar, que é relevante, é o fato de que as empresas de seguros tiveram, pelo menos nessa fase recente da crise provocada pela pandemia, pelo isolamento social, em que as empresas praticamente pararam, as pessoas deixaram de sair de casa, as empresas seguradoras tiveram que se reinventar. E no meio desse processo todo, não pode descurar do fato de que a lei vai entrar em vigor, a LGPD vai entrar em vigor em agosto. Então, eu queria, nesse cenário tão complexo que vocês estão enfrentando, especialmente as seguradoras, como é que essas coisas estão se passando na Azul, Imelk? Então, nada mudou em relação a essas questões de segurança e LGPD. Segurança, a gente também é um mercado altamente regulado, então sofre diversas auditorias por ano, interna e externa. Isso já está no radar há alguns anos, né? A LGPD de ambiente seguro e a preocupação de vazamento de dados é muito grande, já parte da agenda. Então, a LGPD basicamente vê, pessoal, a tal data existe uma lei que vai regulamentar isso. Mas acredito bastante que o mercado bancário e segurador, pouco conheço o telecom, mas o mercado bancário e segurador já tá na agenda já há bastante tempo, porque a preocupação com o dado do nosso cliente é extremamente grave e a própria auditoria nos exige isso, independente de LGPD. A LGPD veio para acrescentar, né? Então, com o advento da pandemia, nada mudou, os projetos que estavam seguindo para cuidar desse ponto continuaram seguindo, né? A gente
está no cronograma, a gente entrega, e aí também a gente internamente falou assim, não, se a data inicial era junho, vamos fazer as entregas que estavam combinadas para junho, né? Não vamos afrouxar, não vamos relaxar, porque é um ativo extremamente valioso, que é as informações dos nossos clientes. Então a gente continua mantendo, e curioso, você falou do advento da pandemia, e sim as seguradoras, como outros mercados também tiveram que se reinventar, aumentou o volume de projetos, né? E o volume de demanda aumentou, né? Então você fala assim, reduziu o trabalho, ao contrário, né? Parece que cresceu consideravelmente o volume de trabalho, meio que fazer 5 anos em um, né? Então assim, a gente tem esses vários projetos, agora tem que fazer tudo agora, né? Nesses 2 meses. Então, e o time está bem focado nisso para a gente entregar valor para o business e para os nossos clientes, né? Então, acho que foi o contrário, do nosso jeito foi o contrário, acelerou muita coisa. Tatiana, então eu queria agora voltar à questão que eu tinha proposto do impacto dos preparativos para a 5G. Também um projeto que acabou sendo retardado por causa da pandemia, mas que certamente tem reflexos importantes na estratégia da TIM e com repercussões nas empresas dos outros 3 convidados, porque mobile provoca um impacto de transformação digital, quer dizer, é um canal digital relevante nos negócios dos bancos, das seguradoras, e que vai ser potencializado com a entrada da 5G, provavelmente mais para o final do ano que vem, mas de toda forma isso tem um impacto sério na estrutura de TI e da própria empresa como um todo, né? Assim, com certeza. Na nossa visão, Wilson, assim, o 5G é uma revolução tecnológica, né, mas cujo principal objetivo é aprimorar o sistema econômico, né, gerando novos modelos de negócio. Então, quando a gente vê a pandemia, é até engraçado a gente pensar que a pandemia retardou um processo tão importante como esse, né, que é a questão do leilão do 5G, porque o que vai viabilizar no futuro a telemedicina, o que vai viabilizar, vai ampliar a educação à distância é justamente o 5G. Né? Então, a pandemia e toda essa situação que a gente se encontra hoje, né, ela faz com que fique mandatório, né, a gente evoluir no 5G, a gente acelerar o processo do 5G. E é muito importante nesse sentido, né, o leilão ele não ter um viés arrecadatório, porque à medida que ele tem um viés arrecadatório, ele impede com que as empresas acelerem os investimentos naquilo que interessa, que pode, de fato, né, potencializar, né, e melhorar todo o nosso sistema econômico, que vai precisar disso pós-pandemia. Né? Então, é engraçado hoje, né, assim, eu acho que nunca eu vi telecom com tanta importância e relevância na vida das pessoas. E você pode perceber isso pelo volume de reclamações que a gente recebeu nesse período de pandemia. Então, a mesma base de clientes, né, eu vou falar de banda larga fixa, né, que é onde faz maior diferença por causa do home office, etc. Então, as pessoas ficaram muito mais exigentes, né, em relação acerca da velocidade trafegada, de possíveis quedas de performance, porque elas viram quanto que é vital a questão da conectividade, né, e o 5G vai potencializar isso tudo, vai fazer a gente chegar a velocidades que hoje a gente não conseguiria com a tecnologia existente. E até a gente brinca muito dentro de casa, olha, hoje eu acho conectividade mais importante que carro, né, então, porque sem conectividade a gente não estaria aqui conversando e pensando em outros modelos, né, de negócio, como telemedicina, por exemplo, a gente já tem exemplos e testes fora, né, até de cirurgia sendo feita remotamente, né, atendimentos, a gente fez um lab aqui, né, já fez alguns ensaios com 5G em alguns labs, em que a gente teve uma autorização especial para operar o 5G, em que a gente fez ultrassom à distância. Inclusive, eu usei uma luva, era uma luva especial para estar à distância, sendo monitorada por uma médica praticando. Então, olha o potencial dessa solução. Do ponto de vista de educação à distância, o quanto que isso pode viabilizar de home office para todos os profissionais. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um pouco mais de 1.000 colaboradores espalhados no Brasil inteiro. A gente tem toda a gente vê todo um potencial, né, de trabalhar remotamente, de redução de custos, eficiência, etc., tudo através da conectividade.
enfim, e como é que isso tudo conversa com a transformação digital, né? Então, para viabilizar, né, a gente absorver isso tudo que a tecnologia pode dar, os sistemas eles têm que se adequar. Então, a gente vai ter que rever as jornadas, né, do cliente em todos os aspectos, para a gente conseguir garantir que ele consiga usufruir. Né? Então, nesse ponto, a gente está se adaptando, sim. Então, a gente, dentro de TI, tem um stack novo que a gente está desenvolvendo. Então, a gente está fazendo parcerias cada vez mais, principalmente com a jornada para cloud, né? Então, com diversas empresas. Então, a gente fechou, né? Está fechando acordos aí com o Google. A gente está, a maioria dos nossos sistemas, né? Fora, a gente está migrando para cloud. Né? A gente está buscando cada vez mais, né? Lógico que de forma incremental e evolutiva, garantir que amanhã a gente possa, né, evoluir no nosso portfólio para atender essas necessidades futuras aí que vão vir com certeza com o 5G, né? E é algo que não tem escapatória. A desintermediação da atividade bancária é um exemplo típico da transformação digital levada às últimas consequências. Vocês viram pelo noticiário recente que o Facebook implementou agora, por meio do WhatsApp, a possibilidade de transações financeiras. Já tem mais de 1 milhão de usuários de WhatsApp habilitados a fazer transações financeiras. O Banco do Brasil é uma das 3 ou 4 instituições parceiras já do Facebook e por consequência do WhatsApp nessa operação. Que impacto tem isso no legado de aplicativos do Banco do Brasil, Igor, por favor? Na prática, para o legado, configura-se como mais um canal de atendimento. Ao longo das últimas décadas, nós vimos nos preparando exatamente para expor esse nosso legado e tornar ele plugável para os novos desafios, as novas demandas dos nossos clientes. Efetivamente, em termos de esforço, foi realmente criar um novo canal de interação com o nosso cliente. Nós temos ele não só para a parte financeira, mas há mais de 1 ano nós interagimos com os clientes via WhatsApp. Há mais de 1 ano é possível realizar transações com o Banco do Brasil por WhatsApp, utilizando-se inteligência artificial para processamento de linguagem natural. Você consegue conversar com o número do Banco do Brasil e pedir informações a respeito de saldo de sua conta ou até mesmo pagar um IPVA. Ano passado, vários clientes do Banco do Brasil conseguiram pagar IPVA diretamente através do WhatsApp. O que fizemos agora foi evoluir, né? Dar um passo a mais e permitir que os clientes passassem a realizar transações financeiras não com o Banco do Brasil, mas com qualquer outro player de mercado que venha a transacionar com essa carteira do WhatsApp. A estratégia do banco, ela está muito concentrada na plataforma Pix do Banco Central. A plataforma de pagamentos, que a gente tem uma data regulatória para ainda no final desse ano, ela está operando com interoperabilidade entre todas as instituições financeiras. E a gente acredita que a plataforma de pagamento, para ter sucesso, ela precisa ter todos os players. Quem decide onde quer receber o dinheiro não é quem está mandando, é quem está recebendo. Se você tem que mandar um dinheiro para mim, não adianta você falar, vou te mandar por esta plataforma. Eu vou falar assim, mas eu quero receber aqui, porque o meu banco está aqui. Então, a gente acredita que o modelo se o Pix de fato der certo, a gente acredita que o modelo do Banco Central, ela tem uma ideia vencedora, porque você tem uma plataforma onde você vai ter todos os players, todos os grandes bancos, todas as startups, todas as fintechs, e eu acho que o próprio WhatsApp vai acabar se conectando a esta plataforma. De forma que para os clientes será muito bom, porque os clientes eles vão poder optar por qual canal eles querem receber. Eu sempre discuto isso, não é por qual canal eu quero enviar. Eu tenho que perguntar para quem está do outro lado, falar por qual canal você quer receber. E eu tendo uma plataforma que tem essa interoperabilidade, aí a gente acredita que a plataforma é vencedora. Quando você tem na plataforma poucos players, você fica limitado a um público restrito.
Então, o uso acaba sendo pouco. Você vê que nós entramos em todas as carteiras digitais, com todas as gigantes de tecnologia. Se você pensar Apple Pay, todo mundo tem, o Banco do Brasil que está aqui tem. Quando você vai olhar isso na tua operação, você vê que é marginal, porque a quantidade de clientes que optam por essa plataforma ainda não é significativo perante ao todo, mas é um público relevante, por isso que a gente implementa a tecnologia. Queria mais uma vez agradecer ao Marco Leone pelo apoio, mas principalmente por ter se comportado e assistido, tido o privilégio, claro, de assistir essa conversa toda em silêncio, um silêncio respeitoso, e agora ele tem a oportunidade de fazer a pergunta que provavelmente eu deixei de fazer para vocês. Antes, Wilson, se você me permite, só queria fazer alguns comentários, e aí eu faço. É uma pergunta até muito simples, é a pergunta que eu faço sempre para eu ter oportunidade, mas o que eu gostaria de comentar rapidamente é muito interessante, né? Não é por acaso que a gente pediu, tomou essa iniciativa, aceitou, né, esse convite, Wilson, para ajudar a viabilizar essa mesa redonda para falar de desenvolvimento de aplicações e transformação digital. Essa é um pouco da história da Micro Focus, né? Todos vocês aqui são clientes há mais ou menos tempo, mas a Micro Focus, muito conhecida desde o início pelo Micro Focus COBOL, né, que apareceu algumas vezes aqui hoje nessa conversa. É incrível o que é ainda, né, o legado. Eu aprendi no Bradesco, Rogério, o que é legado, com o seu Aurélio. Legado é tudo que funciona. Eu acho maravilhosa essa definição. Então, se funciona, é legado, e é por isso que ainda é legado. Porque o dia que parar de funcionar, né, a gente vai ter que trocar na marra. E o Igor comentou 250 milhões de linhas de código no Banco do Brasil, né? O Paulo tem mais alguns milhões lá, o Bradesco nem se fala. A TIM eu acho que já não tem mais, mas deve ter algum legado lá interessante. Mas o incrível disso tudo, quando a gente traz isso em perspectiva, 70% das aplicações de missão críticas do mundo passam por algum código COBOL ainda. Então, tudo que tem a ver com banco, com telecom, com seguro, cara, é muita coisa, né? Em alguma plataforma legada. A gente está falando 5G, pode falar em micro-apps, né? Que é o próximo passo. Qualquer coisa vai ter um cobolzinho lá em algum canto que vai ter que trazer alguma consulta, alguma pesquisa para que isso possa ser disponibilizado para o cliente. Então, ainda tem um caminho, né? O COBOL fez 60 anos. Se tivesse que dar assim, um recado, um advice, uma dica, olha, cara, puxa, nesse momento, com tudo isso aí que você já falou e que a gente está percebendo, o que a gente espera de vocês, né? Do outro lado do balcão, desse ecossistema que a gente já está... Eu atendo todas essas empresas que estão aqui há mais de 25 anos. Então, mas a gente precisa se reinventar, a gente precisa fazer diferente. Como é que a gente consegue... Qual é a postura que vocês esperam? O que vocês esperam dos fornecedores, dos grandes fornecedores de tecnologia? Se reinventar, né? Que eles se reinventem também, né? Então, assim, o modelo de negócios deles tem que evoluir com o nosso. Então, eles têm que ganhar conosco e perder conosco também, se for o caso. Então, se a gente tem, por exemplo, uma estrutura de custos muito pesada em determinada estrutura legada e ele topa conosco ir numa jornada de disrupção e de mudança, ele tem que ganhar quando a gente ganhar também. Então, assim, vai ser muito mais fácil a gente romper, né, com o legado, com o que é obsoleto, se a gente tiver essas flexibilidades do lado deles, né? Porque durante algum tempo a gente vive, né, da mudança, a gente tem que duplicar os nossos custos. A gente convive com o legado, a gente convive com o novo. Né? A gente não capturou todos os ganhos ainda do novo, mas eu tenho que, né, já financiá-lo. Então, quando a gente consegue definir modelos de negócio, né, e fazer esse tipo de parceria em que a gente consegue, de fato, conciliar, né, vamos dizer assim, o fluxo de caixa, né, do nosso projeto, dos nossos ganhos com os deles, e aí é matador, né, e não tem como a gente não ir para essa jornada. Então, o que eu espero da Micro Focus e de todos os fornecedores é isso, essa sensibilidade de entender, né, que quanto mais eles forem parceiros, né, entenderem os nossos desafios, mais fácil a gente vai viabilizar mais rapidamente a gente vai viabilizar novos negócios.
A Tatiana falou sim que é muito disso, porque a gente vê grandes players vindo, né, querendo basicamente tirar pedido, né? Não, a gente vai, tá aqui, eu quero vender licença, eu quero vender uma solução. E você falou rapidamente, engraçado, no início de tudo, de bala de prata, e a gente vê muita consultoria garantando assim, eu tenho a sua solução de bala de prata para LGPD, vai resolver a sua vida. E você vai vendo nada daquilo. Né? Então, eu acho que a solução, o grande player como a Micro Focus, flexibilizando tailor-made, porque as necessidades são diferentes, basicamente a mesma, mas tem as particularidades de cada empresa, né? Então, ter soluções, e não é a solução tailor-made, mas talvez ou um projeto é diferente, não é vender uma licença, não é vender uma solução, a minha necessidade, com certeza, ela é diferente da Tatiana, do Igor e do Rogério, né? Apesar de a gente poder usar o mesmo software, as nossas necessidades são diferentes, e talvez o modo comercial e a parceria construir de forma diferente, tailor-made. E aí eu acredito que é a relação ganha-ganha. Né? A gente tem fechado bastante contrato agora na relação ganha-ganha, que fala, eu quero que vamos junto. Se eu ganho, você ganha também, e é legal. Essa é a economia colaborativa, né? Todo mundo ganhando junto. Eu acho que isso que é super legal. A Tatiana falou tudo, resume-se numa palavra, parceria. Não é só com os nossos clientes, mas com os nossos fornecedores, que eu prefiro chamar exatamente de parceiro. O que a gente busca é que não só nos vendam solução, mas compreendam conosco o cenário e os desafios que nós estamos vivendo. Muitas vezes, uma ferramenta, um software não dá certo dentro de uma empresa por questões culturais. Não é porque a ferramenta não foi adequada, não é porque a ferramenta não funciona corretamente de acordo com padrões ou tecnologias, mas porque ela não se encaixou à cultura da empresa. Às vezes, esse aspecto ele altera o sucesso de um empreendimento que é conjunto. Então, o que a gente busca é exatamente uma relação de parceria, onde a gente espera que os nossos fornecedores compreendam as nossas dores, os nossos desafios e venham fazer conosco essa transformação digital. Sem nenhuma demagogia, eu, além de agradecer a vocês, eu preciso dizer que eu aprendi muito, mais uma vez, num encontro como esse. Vocês deram uma contribuição riquíssima. Tenho certeza de que eu vou ter uma dificuldade muito grande para cortar alguma coisa desse debate na edição final do vídeo, porque tudo que vocês falaram aqui é absolutamente relevante. Então, muito obrigado, Tatiana, muito obrigado, Rogério, muito obrigado, Igor, muito obrigado, Imelke. Vocês deram uma contribuição incrível para o debate. A gente espera poder multiplicar isso pelo maior número possível de pessoas, a todo o nosso público, e faço um agradecimento especial à Micro Focus, Márcio Canuto, que está aí meio na penumbra nos vendo, e o Marco Leone, pelo apoio nesse debate e pelo apoio que tem dado na história da nossa trajetória toda de 36 anos de jornalismo, desde a fundação do Informática Hoje, no começo de 85, e espero, claro, contar com vocês sempre. Muito obrigado a vocês e até o próximo.